Alô, alô, sardinhada. Não venda o seu Bitcoin. Fala galera, beleza? Aqui é o Manuel Almeida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o preço do Bitcoin, algumas notícias que estão impactando aí. E também um pouco mais para entender, né, esse mercado e tal. Espero que você goste. Vamos mais bater um papo aqui, beleza? Então vou olhar vocês aqui para a tela. E cara, nesse momento a gente está tendo aí um, uma volatilidade, né? Uma volatilidade grande no mercado, certo? Agora o preço do Bitcoin está trabalhando na casa dos 88 mil dólares e 400. Já chegamos hoje aqui na mínima de 86 mil dólares. E cara, o que eu queria falar, né, principalmente, você que ainda não tem muito Bitcoin, né, você ainda não tem é, tantos satoshis acumulados, esse é o momento de você estar simplesmente comemorando, né? Então você estava vendo aqui o preço do Bitcoin acima de 100 mil dólares e quase chegou a 110. E, pô, tudo que você queria era o quê? Que o preço caia para você comprar mais, para você aumentar a mão, para você, se você que está de fora, ainda não tem nada de Bitcoin, poderia estar entrando, né, no mercado nesse momento. Então não pode deixar passar esse tipo de oportunidade, né? Porque você fica muitas vezes esperando, falar, quando cair vou comprar, vou esperar cair. O preço está subindo, subindo, subindo disparadamente e você simplesmente fala, não, agora eu não vou comprar, tá muito caro, não para de subir. Então, porra, a hora que ele der uma queda, der uma oportunidade, eu vou comprar. Aí agora acontece a porra da queda e você não compra. Porra, daí você tá de brincadeira comigo também, né? É claro, não, isso nada impede de que a gente está aqui agora nesse momento aqui no preço e que a gente não possa cair mais ainda, né? Isso aqui, lembrando que gráfico, né, pessoal, é só numerologia, gráfico é para você estudar o preço, né, especialmente o passado, né, o que ocorreu. Alguns aí acreditam que, de acordo com o passado, dá para prever aí movimentações futuras, porque a história não se repete, mas rima e tudo mais, enfim. Para mim, eu acho que o preço de gráfico é mais para analisar a movimentação passada. Você consegue identificar algumas situações, pontos específicos, né? Quando a gente está falando aqui, por exemplo, é, de algumas resistências, né? Alguns pontos mais importantes que tem um acúmulo de preço. Por exemplo, a gente pode trabalhar aqui com uma região na casa dos... Aqui nesse bolo doido aqui que está todo mundo aqui, ó. Então, várias vezes, né, o preço tocou aqui, foi lá uma região, né, uma região que teve uma resistência que foi um topo histórico lá de 2021. Aí depois, quando o preço chegou aqui no topo histórico novamente, agora em 2024, teve uma certa resistência, uma dificuldade de passar, até que nós passamos. Então, a gente pode esperar que esse ponto aqui, né, a casa de 70 mil dólares e tal, pode ser uma região muito forte aí de preço, do preço segurar caso o Bitcoin chegue lá, tá certo? Agora, eu não esperaria de forma alguma chegar nesse preço para poder comprar algo, principalmente falando com você, que de repente você não tem nada de Bitcoin, né? Então, tudo depende. Eu acho que você sempre tem que trabalhar com o DCA, Bitcoin é sempre para você comprar. Preço, não importa, você está comprando aqui simplesmente um ativo, cara. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. A gente está falando de um ativo hoje que... peraí. Então a gente está falando aqui, ó, de um ativo, no caso do Bitcoin, que temos um valor de mercado aqui, o market cap. Aqui no site CoinMarketCap você consegue analisar todas as informações do preço, do volume, né, das últimas horas, da variação, etc. Aí, agora falando sobre essa questão do quanto que está valendo hoje, né? A gente está falando de um ativo de 1,7 trilhões de dólares. Porém, cara, isso não é nada, entendeu? Se a gente comparar com o ouro, comparar com outros ativos, com todos os assets que tem aí disponíveis no mercado, com imóveis, Cara, isso aqui a gente está falando de um ativo que pode valer aí mais de 500 trilhões de dólares aí ao longo dos próximos anos. Então, essa variação pequena entre 80 mil, 100 mil, 200 mil, tudo isso vai ser extremamente irrelevante para o Bitcoin daqui a alguns anos, entendeu?
Então, o mais importante é você conseguir estar sempre acumulando cada vez mais satoshi, né? E garantindo a sua liberdade financeira, né? Garantindo a saúde financeira da sua família, a mudança de geração que você pode aí proporcionar para toda a sua linhagem. A gente está falando, é isso que é difícil às vezes as pessoas compreenderem do que se trata o Bitcoin, como se fosse qualquer. Isso aqui não é essas porcarias de ação, não é nada disso. Isso aqui você está comprando basicamente a sua liberdade, mudando o sangue da sua família, cara, entendeu? Então, você não pode deixar passar oportunidades como essa. É, e não comprar nada, tá fora do mercado. E também você compra se você quiser, a vida é sua, né? Mas o fato é, você tem que minimamente, pelo menos, se dar a oportunidade de começar a estudar, né, esse mercado, começar a entender e saber que essa variação de preço tá tudo bem. Isso aqui é uma. Eu diria que essa variação de preço do Bitcoin, essa volatilidade, é um presente para você, entendeu? Senão, de outra forma, como você poderia comprar Bitcoin barato como está hoje, entendeu? Ah, mas Bitcoin, porra, barato, o negócio tá US$ 100.000, até agora caiu um pouquinho. Cara, isso aqui não é nada, entendeu? Perto da perspectiva que o Bitcoin pode chegar, é só você fazer, cara, algumas contas básicas. A gente vai chegar lá, eu vou passando algumas informações aqui para vocês, e a gente vai chegar lá em o que é realmente, o que vale de verdade o Bitcoin, né? Por que ele vale tanto, qual que é essa matemática por trás, entende? Esse índice aqui é basicamente para medir o medo, né? É o medo dos investidores, o quanto eles estão otimistas ou negativos em relação ao ativo, em relação à movimentação de preço. Então a gente consegue ver aqui, ó, se você analisar essa legenda, que abaixo de 29 já começa a entrar quase no medo absoluto ali, que seria para ficar vermelhinho. Para ele ficar vermelhinho, seria aqui abaixo. Vamos ver aqui. Abaixo de 20. Então a gente está muito próximo aí de chegar num medo extremo. A gente já está dentro do medo, né, na borda ali do final, perto de chegar aí no medo extremo. Então, essa sempre vai ser uma região boa, né, de você comprar. Então, sempre você tem que agir contra a manada, sabe? É uma frase meio clássica, assim, meio clichêzão do mercado, mas continua funcionando a vida inteira. Cara, se todo mundo estiver indo para um lado, provavelmente o outro lado deve ser o melhor. As pessoas escolhem o caminho mais fácil, é, o que tem, sabe, menos obstáculo. A pessoa quer comprar quando todo mundo está comprando. A hora que a pessoa começa a vender, nesse momento, por exemplo, agora, o pessoal começa a se desesperar, cara. E o institucional, os grandes bancos, o Michael Saylor, quem tem grana de verdade, cara, no mercado tá enchendo o carrinho de Bitcoin. E você, sardinha, tá com medinho lá de vender o seu 0,000x Bitcoin, entendeu? Porra. Então isso aí é só um jogo, entendeu? Isso aqui é um jogo de paciência, tirar o dinheiro da mão das pessoas que não têm paciência para passar pelo processo, não tem paciência para esperar o tempo que o ativo precisa. O Bitcoin é isso, basicamente. Você tem que segurar isso aqui para a sua vida inteira. Ninguém está comprando Bitcoin olhando para a volatilidadezinha de preço de 5, de 10, seja lá quanto for. E outra, ele pode variar muito mais, pode cair muito mais, por exemplo. E se cair muito mais, porra, é uma oportunidade. Para nós, meros mortais que não somos como o Michael Saylor lá, que tem uma porrada de Bitcoin, cara, enquanto mais tempo ele se manter barato e baixo, quanto ele mais cair, melhor. O que a gente faz? Trabalha mais, ganha mais dinheiro, compra mais Bitcoin. Stock Satoshis. É isso, cara, entendeu? Então não tem muito segredo. Agora, e beleza, você fala, mas por que o Bitcoin vai continuar subindo? Esse gráfico aqui na tela, você já consegue ter uma base do porquê que o Bitcoin vai continuar subindo. Porque isso aqui é basicamente a impressão de dinheiro. Tem impressão de dinheiro dos Estados Unidos, né? A impressão americana, a impressão europeia, e outros lugares aí do mundo, chinesa, etc. O fato é o seguinte, cara, isso aqui é simplesmente uma máquina de papel. É um papel que está escrito um número lá que diz que vale X dinheiro. Porra, cara, isso aqui nunca vai acabar, entendeu? Isso aqui é simplesmente uma impressora que o cara resolve ligar lá. E é muito bom, na verdade, né? Isso faz todo sentido. Se você pensar do ponto de vista do Estado, né? Do ponto de vista do governo, porra, como é que você não vai querer imprimir algo que você tem dívida? Se você imprime uma moeda em que você está endividado nessa mesma moeda, isso é um sonho, cara. Porra, isso é uma matemática infinita. Eu vou querer imprimir sempre, é óbvio. A população é que mais sofre, né? Empobrece, perde o poder de compra. Mas Estado, governo, pô, para mim é excelente. Mais dinheiro circulando e a minha dívida, de certa forma,
ela diminui, não diminui exatamente, mas ela diminui proporcionalmente ao poder de compra, à inflação. O seu dinheiro vale menos, sua dívida é basicamente menor, né, de certa forma, você entende? Então, cara, é isso. Só dar uma voltadinha aqui no gráfico. Eu acho que é, a gente pode cair mais ainda, isso não é certeza, mas, cara, já tá num preço bem interessante para quem tá de fora. E quem não tá de fora, seguir o teu DCA aí, não fica muito, sabe, nessa coisa de notícia, os caras vão fazer isso, vão bloquear, eu não sei o que lá. Se você agir pelo medo, cara, você sempre vai ser manipulado aí pelos grandes players, entendeu? Então, segue o seu plano, que é comprar Bitcoin e buscar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, mudar aí a geração da sua família. Esse é o plano para quem está comprando Bitcoin, ou pelo menos deveria ser essa maneira de você olhar para o Bitcoin como uma arma, né? Uma ferramenta de liberdade, de soberania, e não como ganhar dinheiro ou algo do tipo. E dinheiro não é o mais importante quando a gente fala de Bitcoin, tá certo? Então, vou deixar aqui agora também o meu Instagram, pedir para vocês seguirem lá. Já tem alguns conteúdos aí, vou continuar postando cada vez mais conteúdo lá para vocês, falando não só sobre Bitcoin, mas tudo que envolve, né, a volta do Bitcoin, também sobre como você melhorar como pessoa e tudo que vai trazer. Isso tem tudo a ver com Bitcoin, para falar a verdade, porque quando você começa a entender o Bitcoin, analisar o Bitcoin dessa maneira, desse ponto de vista que eu estou te falando agora, você automaticamente melhora como pessoa, você se torna um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor, tá certo? Isso envolve diversos assuntos aí à volta da sua vida e, cara, isso com certeza vai te trazer mais clareza aos poucos que você for estudando cada vez mais o Bitcoin e se aproximando de Deus, você vai entender o que eu tô falando, beleza? Então segue lá que vai ter bastante conteúdo interessante. Beleza? Aqui no Twitter também. Esse aqui é o meu Twitter, tá? Então, Manuel Almeida, Bitcoin Liberdade. O arroba é o arroba o Manuel Almeida, beleza? Tá. Esse é um ponto que eu ia falar aqui também, que é basicamente aquela conta. Então, vamos para a tela. Cara, basicamente a gente está falando o seguinte, ó. Você pensa que, que o Bitcoin tá caro, que você precisa comprar um monte de Bitcoin, que você não tem grana para comprar um inteiro, muitas vezes, e às vezes você acha que não vale a pena, começa a recorrer para aquele monte de merda lá de shitcoin, de Ethereum, essas porcaria aí. Aí, cara, você não tá entendendo a matemática do negócio, tá entendendo? Então, quando a gente faz esse tipo de conta matemática básica em cima do Bitcoin, em cima do dinheiro que existe no mundo, a quantidade de pessoas, o crescimento populacional, tudo isso, cara, o Bitcoin está simplesmente de graça, entendeu? Porque hoje, né, se a gente tivesse um pensamento de, o Bitcoin está crescendo cada vez mais, as pessoas estão começando a entender que ele é importante, tá certo? Isso ainda é uma porcentagem muito pequena, cara. Menos de 5% da população mundial tem perto de tipo um Bitcoin inteiro, tá entendendo? Isso não é nada, isso não é nada. Hoje, a maioria do que está em circulação está um pouco mais centralizado em grandes ali, empresas, né? Michael Saylor, BlackRock e outras pequenas pessoas ali que tem grana, mas no geral a população, cara, ainda não tem essa sede de comprar Bitcoin e tudo mais. A pessoa quer ir lá buscar a nova moedinha que vai ser o novo Bitcoin. A pessoa quer comprar Ethereum achando que vai ganhar mais dinheiro e depois trocar por Bitcoin. Cara, isso é tudo furado, entendeu? Então, no fim da história, se você colocar a cabeça no lugar, entender que o que você precisa é tempo, trabalha, cara. Trabalha, gera dinheiro ruim, que é dólar, real, euro, seja lá onde você mora, gera esse dinheiro, vai trabalhar, gera dinheiro ruim para comprar dinheiro bom, que é Bitcoin, beleza? E aí a matemática é o seguinte, então a gente tem 21 milhões de Bitcoin para hoje 58 milhões de milionários no mundo, ou seja, o Bitcoin tá na boca do povo, todo mundo quer essa porra agora. Até os países, agora não se trata mais de pessoas, agora os países, os Estados Unidos inteiro, todos os estados americanos estão entrando nessa briga, nessa corrida para o Bitcoin, para colocar o Bitcoin como estratégia ali de reserva, né, de reserva nacional. Cara, não tem Bitcoin para todo mundo.
É isso que ninguém entendeu ainda, cara. Não existe Bitcoin para todo mundo. Se você fizer essa conta básica, você vai ver que a gente tem apenas 0,36 Bitcoin por milionário no mundo. Ou seja, se cada milionário do mundo hoje quiser comprar umzinho, cara, um Bitcoin, o cara não consegue, não para todos. Se eu vou lá se eu tenho 10, vai ficar 9,64 milionários sem, entendeu? Então, porra, cara, hoje, se eu conseguir atingir o patamar de um Bitcoin, você não tem ideia do quão sólido, o quão seguro você vai estar, você e a tua família, nas próximas gerações da sua vida, entendeu? Só que isso leva tempo, entendeu? Às vezes as pessoas não têm a paciência de esperar e de passar pelo processo, tá certo? Então a matemática é essa, cara. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Aproveite também para seguir a gente no YouTube, beleza? Esse aqui é o meu YouTube, também é o Manuel Almeida. Comecei a postar alguns vídeos lá e logo vou postar cada vez mais. Tem bastante conteúdo vindo por aí, tá certo? E também aqui você vai ter acesso aqui, vai conseguir ver do que se trata o canal, você pode ir lá e acessar o Instagram por aqui, né, o X também. E aqui você já vai ter algumas informações e ver também lá no meu Instagram, voltando aqui, ó. Você vai ver que aqui você tem algumas opções, que seria o YouTube e o X também. E aqui a terceira opção tem Bitcoin Primeiros Passos para a Liberdade. Esse Bitcoin Primeiros Passos para a Liberdade, ele é um livro que eu desenvolvi, tá certo? Que é aí um início, né, da tua trajetória. Você que é iniciante, quer começar nesse mercado, né, que é um guia completo do que se trata o Bitcoin, como que funciona, isso aqui, cara, em poucas páginas. O e-book tem 47 páginas exatamente e, cara, isso aqui vai te abrir os olhos de uma maneira que você não imagina, porque aqui eu vou te falar exatamente de vários aspectos. Eu vou te falar mais do que Bitcoin. Você vai aprender sobre o que é dinheiro. A verdade é que hoje o Bitcoin existe justamente por vários problemas que aconteceram, né, ao longo do tempo. Ele é necessário, né? Ele não é uma opção, não sei se eu quero, se eu gosto de Bitcoin. Não. Hoje o Bitcoin, cara, é simplesmente tua única saída, entendeu? Não é porque eu quero Bitcoin, é porque eu não tenho escolha, entendeu? E você também não tem escolha, só que você precisa de um guia para iniciar, para entender tudo isso, e nesse e-book aqui você vai conseguir todas as informações que você precisa para começar e dar os primeiros passos aí, entender de fato o que é Bitcoin, como funciona, como compra, tá? Como que guarda, tudo isso você vai conseguir começar a entender nesse e-book aqui. Então não perde, cara, vai lá, baixa ele agora mesmo e começa a estudar esse ativo maravilhoso, beleza? Então tá, já falei aqui do canal e algumas informações aqui que eu quero dividir com vocês. Essas notícias, né, sensacionalistas um pouco às vezes e tal, que o Bitcoin caiu abaixo de 89 mil, daí o cara... às vezes você que tem mais experiência, você vai olhar para isso como uma oportunidade, mas muitas pessoas que acabaram de entrar, porra, o cara entrou lá no desespero, no FOMO, lá a hora que o preço batendo ali 105, 110 mil dólares quase, aí simplesmente o cara começa a ver o dinheiro dele caindo agora, ele fica com medo, entendeu? Mas ele não entende que é uma oportunidade de acumular mais e mais. Mas enfim, esse tipo de notícia pode às vezes assustar, né, um iniciante, exatamente por isso, por não entender, porra, beleza, até onde que vai esse preço agora? E é isso que eu quero tentar passar para vocês um pouco mais, que na verdade o preço do Bitcoin é totalmente relevante no curto prazo. Você tem que pensar nisso para 10 anos, 20 anos, 30 anos para frente da sua vida e não olhar para variação de semana, de dia, esse tipo de coisa, tá certo? Mas ok, vamos ver se tem alguma coisa relevante aqui pra gente conversar. Além do Bitcoin, as altcoins sofreram um pouco mais, né? Então caíram um pouco mais. E é pouco ainda, né? Porque isso aqui não tem valor nenhum, essas porcaria aqui. E com o tempo, né? Conforme mais as pessoas forem estudando, forem entendendo de fato, né, o valor do Bitcoin e sabendo que o fato de ele ser a única moeda descentralizada que você tem o poder nas suas mãos, as pessoas vão começar a perder cada vez mais, né, o interesse por esse tipo de moeda aqui, de cripto em geral, né?
Porque hoje, na verdade, a pessoa até tem galera esperando out-season, né? E, cara, me desculpa, eu sinceramente não acredito que vai ocorrer out-season. Primeiro que isso aí, a out-season sempre foi golpe, né, cara? Só que isso, pra ocorrer uma out-season, pra quem não sabe, precisa ter dinheiro, cara, entendeu? Dinheiro sobrando no mercado, que não é o nosso caso agora. A gente está passando por uma situação, não exatamente só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem uma crise, né? Tipo, de crise de grana mesmo, de crise de crédito. As pessoas não têm dinheiro sobrando, tá entendendo? Então, cara, não vai ter porra de out-season porque não tem grana, entendeu? Você tem que parar, cara, de pensar dessa maneira de curto prazo e não olhar mais para esse tipo de coisa, para moedinha. Hoje quem tá ganhando dinheiro com porra de cripto, cara, é só a galera de golpe que tá fazendo aqueles lançamentos, a moeda do político, a moeda da influenciadora e por aí vai, né? Porra, cara, não dá, entendeu? Aí você também não se ajuda, você tá entendendo? Você vai lá, soa, trabalha duro, pega o seu dinheiro difícil de ganhar e põe em porra de meme coin, aí é foda também te ajudar, entendeu? Então realmente você precisa olhar para esse mercado aqui de uma maneira mais de longo prazo, beleza? Ver se tem algo mais relevante aqui, mas é muita groselha de preço pra cá e pra lá e tudo mais, enfim, beleza? Aí tá, mas o que vem acontecendo? De fato, teve essa questão da Bybit, né? Que tem aí um certo impacto, né? Porque realmente gera um desespero de mercado, a sardinhada começa a sair tudo correndo, então teve uma liquidação, né? Muito acima do normal, 31 bilhões aí foram retirados é, da corretora, né? Das pessoas sacando aí suas moedas, né? O que é totalmente natural, porque a pessoa começa a ficar com medo, fala, pô, e a minha? Será que vai estar lá, né? Será que eu vou entrar lá e não vai estar mais o meu Bitcoin, meu Ethereum, etc. Então começou a gerar esse medo e às vezes a pessoa já tá no medo, não tem uma noção de como guardar da forma correta, já tira, já vende e tal. Então acabou, com certeza tem um certo impacto, tá? Tem um certo impacto aí dessas quedas em relação a esse hack que a Bybit sofreu. Só que, para quem já tem um pouco mais de experiência nesse mercado, sabe muito bem que não se deixa Bitcoin em corretora. Se o Bitcoin está lá na corretora, o Bitcoin não é seu. Você só tem um acesso lá virtual à telinha que está escrito lá a quantidade de Bitcoin que você tem, mas ele não é seu de verdade, porque você não tem controle disso. E, cara, não é a primeira vez e nem vai ser a última dessa história de hacker e tudo mais. Várias pessoas, eu conheço pessoas próximas, até uma prima minha já perdeu lá 22 Bitcoin. Isso em 2017, imagine, também uma corretora que foi hackeada. Então, simplesmente, cara, não, você tem que aprender com o erro dos outros. Você não precisa você mesmo passar por uma situação dessa, acabar com a sua vida, acabar com todo o dinheiro que você tentou construir, com o patrimônio que você tentou construir, né? Difícil de conquistar, suado, deixar lá na corretora para simplesmente um hacker entrar lá e levar tua grana. Porra, cara, então você precisa simplesmente aprender como funciona esse mercado. Não é na corretora que você deixa o Bitcoin, você deixa em cold wallet. Tem várias maneiras de você fazer isso de uma forma totalmente segura. E lá no meu Instagram, lá no link da minha bio, @omanuelalmeida, você pode ver o meu livro Bitcoin, Primeiros Passos para a Liberdade. Você vai aprender esses steps de como guardar, onde que você deixa, como que funciona, qual a maneira segura e correta de fazer isso, beleza? Então vai lá, não perca essa oportunidade. Aí aqui um comentário do Adam Beck, né? Eu acho que muitos aí que estão no mercado conhecem ele, né? Ele é uma figura icônica do mercado, um dos mais antigos aí, pessoa que teve inclusive relação e transações feitas com carteira do Satoshi Nakamoto, etc. Muitas pessoas, inclusive, até acreditam que ele possa ser aí o criador do Bitcoin, ou ele, o Ralphine, tem outras pessoas também aí no mercado cotadas para ser o, o criador do Bitcoin, mas é muita especulação, né? Muita coisa baseada nisso, mas realmente ele é um cara muito antigo, né, no mercado, que já está envolvido desde a criação, tá? Então, além de aparecer no white paper do Bitcoin por conta do Hashcash, Beck também é considerado o próprio Satoshi Nakamoto por parte da comunidade.
o desenvolvedor nega rumores, é claro, né? Sendo ou não no Satoshi, no caso eu não acredito que ele seja, mas de qualquer forma ele nunca ia assumir isso, né? Então, em 2024, quando o Bitcoin estava custando 67 mil dólares, Beck afirmou que a criptomoeda subiria muito mais, principalmente porque os ETFs estavam precificados, ainda não estavam precificados, e as grandes saídas de ETF da Grayscale estavam pressionando o mercado. Então, naquela época, né, isso aí a gente está falando do início lá, de 2024, que estava aquela coisa de aprovar o ETF, né, do Bitcoin, etc. E de fato, né, teve uma certa pressão vendedora nessa questão da Grayscale. Isso aí foi um movimento isolado, porém é, era óbvio, né, que existia uma demanda muito maior, né, para o Bitcoin através do ETF. Começaram pessoas que antes não tinham acesso, não tinham a familiaridade com o ativo, essa coisa, porra, tem que criar uma carteira, tem que ir para a corretora, tem que não sei o quê. Não, a pessoa pode, a partir disso, começar a comprar no mercado tradicional, que ela está acostumada ali, na corretorinha dela e tudo mais, no banco lá, no banco digital, ela começou a conseguir comprar através de um ETF, que é um espelho, né, um espelho do ativo. Ela não sabe, muitas vezes, que ela não tem Bitcoin, né? Ela tem ela está exposta à variação do preço do Bitcoin. Isso é basicamente o ETF, é um espelho do ativo. Mas você não tem de fato o Bitcoin, você ainda está ali na mão da corretora, você ainda está na mão do Estado e tudo mais, entendeu? Então você não tem o controle próprio. Mas isso aí de fato impulsionou muito mais, né, o preço do Bitcoin nesse ano. Mas às vezes as pessoas confundem, né, achando que o Bitcoin precisa dessas pessoas, por exemplo, o Bitcoin precisa do governo, o Bitcoin precisa do Trump para ele subir. Na verdade, é inverso a essa coisa. Ninguém vai ajudar o Bitcoin, é o Bitcoin que vai te ajudar. Simplesmente isso, é você que precisa dele. E não ele que precisa de você, do Trump ou da puta que pariu, tá entendendo? A verdade é essa, beleza? Então tem esse comentário aqui do Adam Beck, né, que ele acredita que o preço ainda vai subir muito mais. Aqui a gente tem uma amostra aqui de como que foram as movimentações do último halving e mais ou menos aonde a gente poderia estar aqui, né, que seria bem o início, né, de uma grande pernada de alta que poderia acontecer ainda esse ano. Mas é isso, né, não tem garantia de nada, é tudo especulação. Na verdade, o Bitcoin sempre é contra-intuitivo, né? Geralmente ele faz um movimento que as pessoas não esperam, né? Então, o que dá certo é simples. Você compra Bitcoin e espera. E repete, repete, repete. Compra, espera. Acabou. Trabalha mais, ganha mais dinheiro, compra, espera. That's it, cara. Não tem muito segredo, tá entendendo? Não fica olhando pra oscilaçãozinha. O cara falou que vai bater 219.900 nesse mês. Porra, bicho. Não vai nas ideias desses caras, porque ninguém sabe o preço que ele vai bater exatamente. Porque não interessa o preço que ele vai bater exatamente. Porque, na verdade, o que as pessoas não entendem é o seguinte: o Bitcoin não sobe nada. Não é o Bitcoin que sobe. São os outros ativos que caem de preço, entendeu? O real perde valor, o dólar perde valor, os imóveis perdem valor. Tudo é simplesmente consumido, como se fosse um buraco negro pelo Bitcoin, entende? Então é mais ou menos assim que funciona. Quando você pensar em valorização de Bitcoin, pensa, não é o Bitcoin que está valorizando, são os outros ativos que estão perdendo seu valor frente ao Bitcoin, tá certo? E isso é eternamente, entendeu? Beleza, vamos seguir aqui. As instituições estão virando o jogo, então nada relevante nessa parte. Basicamente é isso, né? Na teoria do Adam Beck, ele acredita que o Bitcoin está aqui nos estágios iniciais, né, do bull market. Basicamente o que está escrito ali. Então, é o início de uma alta. Então, ele acredita que tem muita alta pela frente, independente das movimentações aí de curto prazo. E é um cara que, como eu falei, né, tá desde o início aí no mercado, tá certo? Beleza, então e o que mais, né? Além dessa questão da Bybit, a gente tem também outras questões acontecendo no mercado. A geopolítica, né, tem impactado bastante, né, as decisões em geral, né, os Estados Unidos, as mudanças, etc. E uma delas é exatamente essa daqui, né, que vai gerar um medo, né, porque tem outros países que podem entrar nessa brincadeira, e como que o Canadá vai reagir em relação a isso, como que o México vai reagir em relação a isso, entendeu? Então, essa guerra comercial traz medo para o mercado, e tudo que traz medo para o mercado, tá certo?
acaba que as pessoas começam a sair de ativos mais voláteis e tal, e correm para coisas que as pessoas consideram mais seguras, né? Como uma renda fixa americana, etc, tá certo? Mas então, basicamente o Trump reafirmou que as tarifas de 25%, né, no Canadá e no México que tinham parado, teve aí um acordo comercial de parar por 30 dias, no caso, né? Ele está dizendo que novamente a partir da data que ele falou que era stop, já que aparentemente não teve uma negociação efetiva, elas vão voltar e vão seguir em frente ali. É, que isso deve ocorrer agora a partir de março, tá certo? Aqui, deixa eu ver se a gente tem essa informação de qual que é a data específica. Mas ó, então ele fez a ordem no dia 1º de fevereiro, ó, ele fez a ordem no dia 1º de fevereiro de uma tarefa de 25% nos produtos vindos do México e Canadá e também de 10% na energia, né, gerada pelo Canadá, tá certo? Então, e aí depois, eles em conversa e tal, aqui no dia 3 de fevereiro, em conversa com o Canadá, ele pausou isso por 30 dias, tá certo? Então, daí agora o que ele está dizendo é que essas tarifas vão seguir conforme planejado, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Então, como eu falei, né, enquanto a gente está aí pensando nessa variação pequena do Bitcoin, essa queda, tá todo mundo desesperado, pensando que acabou, que o Bitcoin morreu, que já mataram o Bitcoin milhares de vezes, né, cara? Os grandes, né, as baleias estão comprando cada vez mais Bitcoin. Então, o Michael Saylor comprou mais 2 bi, né, 2 bilhões de dólares aí praticamente, a um preço de 97 mil dólares por Bitcoin. Então é isso, cara, tipo, gera esse medo no mercado, a sardinhada começa tudo a pular fora de medo, porque acha que o Bitcoin vai a zero, tem cara falando aí, um monte de gente aí falando já isso na internet. Enquanto isso, quem tem conhecimento está indo lá e metendo bala, comprando cada vez mais, né, acumulando cada vez mais, e tudo que tem de Bitcoin no mercado, tudo que é possível, o cara está simplesmente fazendo o jogo do governo, né, quase que imprimindo dinheiro para comprar cada vez mais Bitcoin. É sinistro. Essa jogada do Michael Saylor, cara, é sinistro. Basicamente, ele tá usando, né, o mercado contra ele mesmo, entendeu? E, cara, a gente, meros mortais, não tem condição de fazer o que ele tá fazendo, mas por isso que eu tô falando, cada satoshi que você conseguir acumular hoje, cara, vai garantir uma segurança muito grande para você e para sua família no futuro, entendeu? Então acumule o máximo aí que você conseguir, tá certo? Que mais? E como eu falei, os grandes, né? Então, Michael Saylor comprando. Aqui a gente tem o Bukele também, né? Então, mais um país, né, cara, que o cara já tem mais de 6 mil bitcoins acumulados e agora nos últimos 7 dias comprou mais 8, né? Ele estava vindo numa estratégia há pouco tempo atrás de comprar um bitcoin por dia, foi acumulando todo esse bitcoin e ainda não parou, né, cara? O cara continua enchendo o carrinho. Quando começa a bater o medo na galera, o medo na sardinhada, os grandes vão lá e pau, dá-lhe compra. Então é isso que eu falo, cara, não caia nesse joguinho de volatilidade, de curto prazo. Bitcoin é para a vida inteira, cara. Você tem que olhar isso num horizonte de longo prazo, olhar isso como um trajeto para sua liberdade, tá certo? Porque senão você vai cair nesse jogo, você simplesmente fica com medo, pula fora do mercado agora, nessa queda, a baleada vai lá e pum, compra, daqui a pouco você vai voltar arrependido comprando Bitcoin muito mais caro do que você tem agora e vai conseguir cada vez comprar menos e menos satoshis, tá certo? Então não deixe isso acontecer. Segue o Smart Money, entendeu? Smart Money são os grandes, cara, os grandes. Segue o Smart Money que vai dar certo, entendeu? Então a gente tem aqui o filho do Donald Trump falando, basicamente é isso, buy the dip, compra a queda, entendeu? Então, cara, a galera tá comprando, as nações estão comprando, o Michael Saylor tá comprando, família Trump comprando, pô, aí vai o Sardinha, que tem 0.1 Bitcoin,
e vende com medinho, tá, você tá entendendo? Então, cara, não deixe isso acontecer, tá certo? E vamos acumular satoshis e buscar a nossa liberdade, né, cara? Porque por mais que você ainda não possa acumular tanto como eles podem, né? Como esse smart money, como as instituições, cara, qualquer satoshizinho que você for acumulando aos poucos vai fazer uma grande diferença lá no seu futuro. E eu garanto, cara, você não vai se arrepender de pelo menos dar a oportunidade de estudar esse mercado, tá certo? Então vai lá no link da minha bio no Instagram, baixa agora o meu livro Bitcoin, Primeiros Passos para a Liberdade, e começa hoje mesmo a entender tudo o que você precisa para começar a investir nesse mercado, a entender que, na verdade, Bitcoin não é investimento e é sim uma arma para a sua própria liberdade, para a sua soberania, para a segurança da sua família, dos seus filhos. Nada melhor que família numerosa, Bitcoin e muitas armas para você proteger a sua casa e a sua família em qualquer lugar do mundo, cara, entendeu? E mais do que isso, né, cara, a gente tá vivendo uma situação cada vez mais difícil no Brasil, então, além de entender sobre isso, você tem que começar a pensar fora da caixa, falar, beleza, mas eu vou começar a entender isso, vou começar a comprar Bitcoin, mas você tem que começar a abrir a sua mente que ainda não é só isso, você vai ter que pensar em, não sei se você já tem passaporte, mas você tem que pensar num primeiro tirar o seu passaporte, às vezes você pode sair do Brasil ou pelo menos proteger o seu dinheiro do Brasil colocando em Bitcoin já é algum começo, mas buscar um segundo passaporte, buscar uma outra residência fiscal, uma residência por domicílio. Hoje você tem diversas opções, cara, diversas opções de fácil acesso até. Então, não deixe passar essa oportunidade, comece a estudar esse mercado. Me acompanhe aqui também nas minhas redes sociais, que você vai aprender muito mais sobre assuntos como esse, tudo relacionado a Bitcoin, a liberdade, um pouco de imigração também. Eu moro no Canadá hoje, faz um pouco mais de 3 anos, já morei nos Estados Unidos, então eu tenho alguma bagagem para estar falando para você sobre esses assuntos também, tá certo? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like, beleza? Tamo junto!